E aí, família tricolor? Boa noite, ainda zoadinho da gripe. Todo mundo falando do meu cabelo. Como é que surgiu o cabelo? Eu sempre falei que eu era careca por opção, que eu detesto cabelo, calor. E agora eu deixei crescer porque vai chegar o frio. Vai estar me enchendo o saco também esse cabelo, já vou cortar já já. Mas todo mundo ficou inconformado porque eu tô cabeludo achando que eu fiz implante. Eu não fiz implante, eu só deixei crescer. Mas já tá me enchendo o saco esse cabelo também. Então, pra você que perguntou, é cabelo de verdade, branco. E daqui a pouco ele não estará mais aqui. Deixa eu falar para vocês, agradecer as visualizações do vídeo e comentários dos dois vídeos, né? Do jogo contra o JJ, lá, o JW, e também sobre a coletiva do Ceni. E aí, gente, eu quero falar para vocês do basquete. Eu acabei esquecendo de falar do basquete ontem no vídeo, e até lembrar, o São Paulo está disputando as quartas de final do NBB, do Novo Basquete Brasil. Nossa, tá feia a coisa. Contra o Bauru, desculpa, gente, eu vou tossir, acho que o vídeo inteiro. Eu vou tentar segurar aqui, mas a gripe tá feia ainda. O São Paulo venceu o primeiro duelo. Jogou no Morumbi, no ginásio do Morumbi contra o Bauru, venceu por 90-65. O grande destaque do jogo foi o Elinho. Ele fez 11 pontos, pegou 10 rebotes e deu 11 assistências, conhecido como triplo-duplo. Agora o São Paulo saiu na frente na série de 5. Os próximos jogos serão terça-feira e domingo lá em Bauru, tá bom? Se o São Paulo entrou na fase de quartas de final direto, porque foi o quarto colocado na classificação geral, não teve que passar pelas oitavas. Então o Bauru é um adversário tradicional, mas se Deus quiser, vamos tocando, vamos passando de fase e eu vou passando para vocês as informações, tá bom? Deixa eu falar rapidamente sobre a coletiva do Ceni. Vai entrar na janelinha, não, eu sempre erro, a janelinha aqui. Se você não viu a coletiva, ele fez a coletiva ao lado do Igor Gomes, elogiou o Cochabamba, disse que o São Paulo foi muito bem recebido lá, inclusive tinha muito torcedor do São Paulo, com camisa do São Paulo, parece que tem vários estudantes de medicina no Brasil lá, disse que assistiu em casa, mas ele falou que a altitude lá de 2.600 metros dava para jogar. Ele falou, às vezes tem cidade pior, né, que nem La Paz é pior. Ele falou, aqui nessa altitude de 2.600 dá para jogar. Falou que alguns jogadores sentem mais, outros sentem menos, mas no fim o São Paulo isso acaba nem sendo um problema para o São Paulo. Aí disse o seguinte, de novo ele falou dos jogos a cada 3 dias e só não fez um balanço dos jogos fora de casa, mas a gente faz aqui. O São Paulo tinha aquela maratona fora de casa, eu achei até que o saldo foi positivo. Perdeu do Grêmio, empatou com o Juventude, depois empatou contra o Bragantino e venceu o Jorge Wilstermann por 3-1. Então acabou sendo uma derrota só, 2 empates e no fim acabaram até sendo bons os empates, né, pela situação de jogo, principalmente contra o Juventude, como aconteceu, e ganhou, encaminhando a classificação para a próxima fase. Aí falou que agora vai pensar no Santos, depois pensa no Everton. O São Paulo pode acontecer, falou dos erros também, que o São Paulo cometeu erros. Aliás, isso me preocupa um pouco, porque toda a coletiva do Ceni ele fala dos erros que o São Paulo comete, né? Cometemos erros individuais, cometemos erros coletivos, cometemos erros na saída de bola, cometemos erros na defesa, cometemos erros de marcação. E ele falou de novo, mas no final das contas os erros nem foram tão importantes assim, porque o São Paulo conseguiu vencer. Para se classificar, diz que não está classificado, o Igor Gomes falou também que não está classificado, está bem encaminhado, mas precisa ter foco nos próximos jogos, porque só avança um time para a próxima fase, que recebe também os times eliminados da Libertadores. Para você entender, para o São Paulo se classificar, tem rodada no dia 5 de maio. O São Paulo precisa vencer o Everton lá no Chile, fora de casa, e torcer por um empate entre Ayacucho e Jorge Wilstermann. Se o Ayacucho vencer o JW, ainda tem chance de alcançar o São Paulo, então não se classifica ainda. Então, para o São Paulo se classificar já na próxima fase, vitória contra os chilenos do Everton, e vamos torcer para o Jorge Wilstermann para ter um empate no jogo contra o Jorge Wilstermann e o Ayacucho, tá bom? E só um lembrete, apenas São Paulo e Ceará tem 100% de aproveitamento na Sul-Americana, cada um é líder do seu grupo. Falando em contusão, gente, lembra que antigamente a gente falava tudo era posterior da coxa, sentiu o posterior da coxa, agora é tornozelo. Vocês lembram? O Nestor sentiu o tornozelo, o Nicão não jogou ontem porque sofreu um trauma no tornozelo, e aí o caso mais grave, o Gabriel Neves também sofreu um trauma no tornozelo, e agora o caso mais grave é o do Sara. Vocês lembram do Sara? Ele levou uma pancada no tornozelo no dia 10 de março, naquele jogo que o São Paulo perdeu de 1-0 para o Palmeiras, foi substituído. Ficou 35 dias fora, perdeu 9 jogos e voltou, não conseguiu, voltou, teve um jogo que ele sentiu de novo, saiu, e aí ontem ele levou uma pancada fortíssima no mesmo pé, no mesmo tornozelo machucado.
O São Paulo voltou para o Brasil, ele voltou com o pé imobilizado, então é praticamente descartada a presença do Sara no jogo contra o Santos. O pessoal do São Paulo está preocupado, porque é uma pancada em cima de pancada e não consegue curar. A primeira pancada já tinha sido forte no dia 10 de março, e a entrada que ele entrou ontem, que ele levou ontem, ele foi substituído. No pré-jogo de domingo, a gente fala para você como é que tá o estado dele e também do Nicão, mas eu acredito que o Sara deve estar. Imagina, o pé imobilizado, voltou com o pé imobilizado. Então deve estar fora da partida contra o Santos. Deixa eu só falar para vocês: a partida entre São Paulo e Juventude, que acontece no próximo dia 12, mudou do Morumbi para a Arena Barueri. Por quê? Porque vai ter um show do Metallica no Morumbi no dia 10, 2 dias antes. Então, o São Paulo mudou esse jogo, a gente vai jogar na Arena Barueri. Lembrando, o primeiro jogo, a partida acontece no dia 12, eu falei, né? O empate, teve empate no primeiro jogo, agora, como não tem gol qualificado, você já sabe que não tem gol qualificado, quem vencer passa para as quartas de final, recebe mais 3 milhões e um empate leva a decisão para os pênaltis. Então, você já fica, se você está pretendendo ir, já coloca aí na sua agenda, o São Paulo vai jogar na Arena Barueri, tá bom? Deixa eu só dar um recadinho para você rapidinho da Up Sportsbet, já põe seu celular aí, já aciona a câmera do seu celular, mira aqui no QR Code e já faz suas apostas para o Campeonato Brasileiro, se você quiser, já tem rodada, e aí campeonatos internacionais, o que você bem entender. Eu vou deixar também no primeiro comentário fixado, além do link da Up Sportsbet, eu vou deixar também outro link para você ativar o bônus. E aí você dá força pro canal e prestigia quem prestigia a mídia alternativa, tá bom? Tá aqui então no QR Code e também no primeiro comentário você clica, faz seu cadastro e usa o bônus que também tá logo embaixo, tá bom? Deixa eu dar umas informações de mercado para você rapidamente. Surgiu uma informação hoje que o Benfica estaria, tudo no condicional, né? Estaria interessado na contratação em definitivo do David Neres. O David Neres, que estava lá na Holanda, foi para o Shakhtar Donetsk com essa confusão da guerra toda, ele está sem clube, mas já disse que não quer ficar lá, não quer continuar independente do que aconteça. E aí começam a pipocar interesse de vários clubes no David Neres. E aí aquela grana que o São Paulo recebe e tal, então eu tô de olho. Por enquanto, as negociações entre o David Neres e o Benfica estariam em fase inicial, não tem nada certo. A única coisa certa é que o David Neres está sem clube. Quer dizer, tá no Shakhtar, mas não tá jogando, então deve sair de lá quando acabar toda essa confusão e deve ir pro futebol europeu, pro futebol do português do Benfica, tá bom? E aí, o pessoal me perguntou hoje que eu não tinha. Eu não fico sabendo dessas coisas. Assim, o interesse do Rigoni numa troca entre Rigoni e Luan do Corinthians. E eu falei, alguém me perguntou no Instagram, eu falei, amigo, desculpa, mas eu não tô sabendo, eu não sei de nada disso. Eu não. Ah, não, porque tá surgindo aí, hoje o assunto foi forte, essa história que o Rigoni, o valor que ele custou, e também, não, já tá envolvendo, o São Paulo tá negociando uma troca com o Luan do Corinthians. E eu falei, eu não sei de nada. Aí fui apurar aqui. Gente, o que eu apurei não existe nada de negociação, absolutamente nada de negociação. Vocês lembram que há pouco tempo surgiu a mesma história com o Pablo? Ah, não, porque o São Paulo já trocou o Jadson pelo Pato. Ah, então vai ter uma troca do Luan pelo Pablo. O Luan pelo Pablo eu até aceitaria, mas o Luan pelo Rigoni mesmo, imagina um absurdo. O Luan, há mais de um ano, ele não faz um gol e ele não fica nem no banco de reservas nos jogos do Corinthians. Então, mas não existe nada, gente, pelo menos que eu apurei. Claro que você corre o risco de, quando você assistir esse vídeo, o Luan já tá sendo apresentado com a camisa do São Paulo, mas a informação que eu tenho é que não tem nada, absolutamente nada. E aí, falando em Rigoni, deu uma confusão aí nessa história do passe, do valor dos direitos do Rigoni, pelo seguinte: o São Paulo apresentou o balanço, né, ontem, e segundo o São Paulo, o Rigoni custou, eu vou falar só em o equivalente a real, tá? Porque euro, aí faz a conta, cotação, vou falar tudo em real, tá? O São Paulo apresentou o balanço dizendo que o Rigoni custou 22,6 milhões. Só que o Elche, da Espanha, que foi o clube da onde o Rigoni veio, apresentou o balanço onde o Rigoni teria custado 18,33 milhões. E aí surgiu, pô, e essa diferença, ninguém explica essa diferença, que dinheiro é esse, não sei o que e tal. A diferença de cerca de 4 milhões é porque o Elche apresentou apenas o valor da negociação, algo em torno de 18 milhões. Só que o São Paulo ainda teve que pagar 17% desse valor de imposto de transferência, mais ou menos 3,110 milhões, e ainda mais 1 milhão e 200 pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, que vai para o Elche, depois o Elche repassa pro... Como é que é o nome do time do Rigoni da Argentina? Belgrano, da Argentina, o clube que revelou o Rigoni. Então, por isso que teve essa diferença. Mas
Só o passe do Rigoni, 18,3 milhões. E o São Paulo está pagando em parcela, 21, 22, até o final de 2023. A pergunta que eu faço para você é: o Rigoni vale tudo isso? Vale 18,3 milhões? Eu achei uma contratação que acabou custando mais de 22 milhões. Eu acho o seguinte: quero acreditar, torço, se Deus quiser, será apenas uma má fase do que o Rigoni está vivendo. Eu torço muito para que ele volte a apresentar o futebol que ele mostrou, principalmente com o Crespo. É um valor alto, é um valor alto. Lembrando que o Caleri vai custar mais ou menos, pela cotação do dólar de hoje, mais ou menos 14 milhões. Direito de compra de 14 milhões. Quero saber a sua opinião. Torço, eu acho que o Rigoni, muita gente fala assim: Barolo, qual será que é o Rigoni que a gente comprou? O que foi artilheiro, matador do ano passado ou o de agora? Eu quero acreditar que foi no artilheiro e matador do ano passado. Eu ainda acredito na volta do futebol do Rigoni, porque o Rigoni mostrou já qualidades, mostrou que tem capacidade de jogar, de fazer gols, de dar assistência. O que me incomoda um pouco no Rigoni, às vezes, é a displicência. E muita gente concordou comigo que às vezes ele parece meio displicente, principalmente na hora de finalizar. Gente, saíram. Essa aqui é antiga, mas saiu a blusa nova já. Para esse ano, a vinho e a vermelha, lindíssimas. No vídeo que vai entrar aqui agora, eu mostrei as blusas para você, tá? Que tem lá na São Paulo Mania. Enquanto isso, você se inscreve para ganhar aquela camisa de goleiro. Aí vai ser assim: camisa de goleiro, porque ela já tá pronta, já tá aqui disponível. E o próximo prêmio dos 450 mil é a camisa nova número 2, tá bom? Então, essa de goleiro vai ser a primeira. Muita gente tava falando, camisa 1, camisa 2, a gente vai dar de presente as duas. Essa primeira de goleiro. Para quem se inscreve no canal, é amigo, comenta, deixa o like quando a gente chegar a 440 mil inscritos, tá? Ó, eu vou dar uma folga para vocês amanhã não tem vídeo. Aí no domingo, no final da tarde, depois da rodada, a gente faz o pré-jogo para a partida contra o Santos, que acontece na segunda, 8 da noite no Morumbi, tá bom? Momento Maguila, um abraço pro Marcelo Carvalho, que assiste a gente de Michigan, nos Estados Unidos. Marcelo Ardili, ou Ardilê, que é do Rio de Janeiro. Silvio pro João Saraiva, da Vila Nova Cachoeirinha, em São Paulo. E para Andrese, pro seu Davi de Permissão, também em São Paulo. Fiquem com Deus, bom final de semana, devagar aí no sexto, hein? Eu vou pentear o meu cabelo, essa coisa mais irritante que daqui a pouco. Não se assuste se você me assistir de novo, já tá completamente careca de novo. Fiquem com Deus, a gente se encontra no domingão. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Um forte abraço, tchau.